Olá, turminha! Eu sou o professor José de Assis, dando sequência ao curso Primeiros Passos com Servidor Linux. Na aula passada, nós aprendemos os principais comandos de rede e hoje eu vou mostrar como configurar um IP fixo no servidor. Então, vamos lá! Um servidor é um conjunto de hardware e software dedicado a oferecer serviços a uma rede de computadores chamada de cliente. Vamos analisar este cenário. Podemos ter aqui um servidor Linux com o Samba. O Samba transforma o Linux em um servidor de arquivos. Os clientes vão acessar este servidor e mapear unidades de rede de acordo com o IP deste servidor. Neste caso, se o IP muda, o servidor fica indisponível. Temos aqui também, neste cenário, o MySQL, que transforma o Linux em um servidor de banco de dados. Imagine uma aplicação em Java rodando na rede local e conectando o banco através do IP deste servidor. Se o IP mudar, a aplicação não consegue mais acessar o banco de dados. E aqui temos também o Apache, que transforma o Linux em um servidor web. Os sites são armazenados neste servidor e o DNS aponta o link para este IP. Se mudar o IP deste servidor, o site fica inacessível. Por estes motivos, um servidor precisa ter o IP fixo. Existem duas formas de fazer com que o IP não mude. E se a gente observar aqui o meu modem, aqui, PowerBox da GVT, esta alocação ela vai mudar de tempos em tempos. No caso aqui, a cada 1440 minutos. A primeira forma de eu fixar um IP aqui neste servidor é criar uma reserva no modem ou roteador responsável pela distribuição de IPs. Por exemplo, aqui, eu seleciono aqui o dispositivo, eu vou pegar aqui Debian Z, ele me identificou aqui o MAC address. Lembra que o MAC address é o chassi do carro, é por aqui que ele vai amarrar o IP. E aqui eu determino um endereço IP. Como eu sei que aqui na minha rede o IP começa em 2 e termina em 240, eu poderia amarrar esse servidor com o número 241, por exemplo. Atenção! Para você fazer essa configuração, você precisa ter aqui o acesso como administrador ao seu modem ou ao seu roteador. E cada roteador tem uma forma de configurar. Eu estou mostrando aqui deste modelo. Pode ser que você tenha aí um D-Link, um Linksys, um outro tipo de roteador. Um passo errado aqui, você pode gerar conflitos de IPs ou derrubar algum serviço. Não é o objetivo deste curso configurar roteadores. Eu estou aqui apenas fazendo uma demonstração no meu ambiente. 241, nesse caso, ele não vai ter problema de gerar nenhum conflito de IPs, porque aqui ele vai atribuir até 240. Então, eu colocando 241, este roteador sempre vai atribuir este IP a este servidor.